Então, eu e você achamos isso extraordinário, você concorda comigo? Eu e você achamos isso extraordinário, porque nós somos brasileiros, porque nós somos patriotas, porque nós amamos o nosso país, porque o nosso exército nos representa, eles são os nossos filhos que estão lá, os nossos irmãos, os nossos amigos, né? O exército, mão amiga, braço forte, não é? Mas e para os socialistas? E os comuna, irmão, quando veem isso, o que eles sentem? Eu quero trazer você agora para o outro lado. Quero trazer você para o outro lado. Eu ouvi ali na Rede Globo, por exemplo, os caras dizendo assim, enquanto o Jair Bolsonaro se apoderou, se apossou do 7 de setembro como se fosse uma ação eleitoreira, não sei quem está entrando no Supremo Tribunal Eleitoral para caçar ele, porque ele está usando isso para fazer campanha e tal, os caras estão fazendo um fervo do outro lado, mas os caras do outro lado que viram a quantidade de povo na rua, que viram o exército garrado junto, ao contrário do que a Rede Globo havia noticiado há pouco tempo, que alguns oficiais do exército não estavam de acordo com o que o Bolsonaro estava falando, porque alguns não estavam contentes com o Bolsonaro, e hoje, quando nós olhamos um 7 de setembro, a gente vê os caras agarrados, irmão. Multidão chorando, os militares todos abraçando o povo, dizendo: estamos aqui, ei, a gente está aqui, cara, calma, relaxa, estamos juntos. Então eu vejo eles aborrecidos. Eu olho e vejo eles preocupados. Entendeu? Preocupados. Eu olho e vejo eles, irmãos, num estado de desespero. Eu vi jornalistas, por exemplo, da Globo News, que eu acho que é o melhor termômetro que a gente tem, é a Globo News, porque eles são os mais de esquerda possível. Entendeu? Os jornalistas da Globo News, por exemplo, tentando, porque eles foram obrigados a transmitir, porque as outras emissoras estavam transmitindo com picos enormes de audiência, e eles foram obrigados a transmitir o desfile militar, porque eles não queriam. Entendeu? Eles não queriam, mas eles estavam transmitindo, tentando se utilizar de determinadas imagens para desmerecer. Mas os verdadeiros analistas, os caras inteligentes, independente de que lado ele esteja, A, B, C ou D, o cara inteligente, quando ele olhou para o que ele está vendo hoje, o Rio de Janeiro lotado, o Brasil inteiro lotado, todas as praças lotadas, o que é que ele está vendo? Ele está vendo uma imensa maioria de brasileiros aderindo ao chamado do presidente da República. Eles estão vendo uma imensa maioria dos brasileiros vestidos de verde e amarelo, balançando bandeiras e gritando: a nossa bandeira jamais será vermelha. Então eles pensam: a vaca foi pro brejo. A vaca foi pro brejo, porque se precisava de uma prova de que as pesquisas são fraudulentas e mentirosas, a prova chegou hoje. A prova chegou hoje. Não é? Como é que eles vão explicar? A Rede Globo vai explicar uma pesquisa que diz que o Lula tem 48% das intenções de votos, o Jair Bolsonaro tem 20% e o país inteiro está na rua comemorando com o Jair Bolsonaro. Como eles vão explicar? E o Lula dentro de casa, escondido, porque não quer sair na rua. Como eles vão explicar? Né? Então, a gente está aqui fazendo uma análise do 7 de setembro,
A gente está aqui fazendo uma análise do 7 de setembro. O que nós estamos vendo do 7 de setembro, de maneira adulta, né? Politicamente. Essa é a nossa função aqui. Fazer uma análise política hoje do 7 de setembro. O que é que nós estamos vendo? O que a gente já sabe, que o Bolsonaro tem imensa maioria do povo ao seu lado, que o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno estourado, que o exército está do lado do governo e do povo, que ninguém vai roubar. Veja, são coisas que estão saltando aos olhos de todo mundo. São coisas que estão saltando os olhos de todo mundo. Só quem é que não está vendo hoje? Ninguém, todo mundo está vendo. Todos veem. Todos estão vendo. A pesquisa Datapovo, hoje todo mundo está vendo. Está todo mundo na rua, está todo mundo festejando. Você não vê ninguém com a camisa do PT, né? Hoje os únicos de vermelho que você está vendo no Brasil é a torcida do Furacão, só que está com a camisa do Atlético, só isso, o resto não, né? Entendeu? Só a torcida do Furacão que está aqui hoje de vermelho e preto, né? Porque nós podemos, porque eu uso camisa do Brasil todo dia, então eu posso usar camisa do Atlético no 7 de setembro. Tem gente que não pode, porque nunca usa, né? Uma camisa do Brasil, eu uso todo dia. Verde e amarelo, né? Minha bandeira do Brasil está aqui, eu estou aqui com ela todo dia. Tem 5 bandeiras na minha casa penduradas nas janelas, para fora, na varanda, tá cheio de bandeira do Brasil aqui na minha casa. Cumprindo minha obrigação, meu compromisso cívico, apesar que as minhas bandeiras estão todo dia na minha casa, não só no 7 de setembro. Né? Nós vemos o agro desfilando no 7 de setembro pela primeira vez, máquinas agrícolas. Então a gente vê uma totalidade do Brasil de um lado. E a gente vê uma pequena minoria do outro lado, isolada, que grita alto porque tem a Rede Globo do seu lado, a CNN e outras emissoras de televisão que os apoiam. Né? Concorda comigo? E aí você pensa assim, em que ponto, em que lugar a gente está? Em que ponto a gente está? E o que os caras serão capazes de fazer? Porque quando alguém comete um ato insano, um ato de loucura, um ato impensado, ele comete isso quando ele percebe que não tem mais jeito. E talvez agora você entenda a minha conversa aqui. Que não tem mais jeito. Né? A Paulista tá bombando, o Rio de Janeiro tá bombando, Curitiba bombando, Porto Alegre bombando, Florianópolis bombando. Entendeu? Todo lugar tá cheio de brasileiro, cheio de patriota. Eu não sei se você percebeu, mas dia 5 de outubro acaba, por exemplo, a concessão da Rede Globo. Nós estamos no dia 7 de setembro, falta 28 dias para acabar a concessão da Rede Globo. Eles não deram ainda entrada num pedido para renovação de concessão. Eles não pagaram os impostos que eles devem. Você também não percebeu isso, né? Ou você percebeu? Você percebeu isso? Hoje é dia 7 de setembro e dia 5 de outubro acaba a concessão da Rede Globo. 5 de outubro. Falta 22 dias. 22 dias. Mais uma vez eu vou dizer para você, nós estamos aqui fazendo uma análise adulta. Né? Adulta. Então, o que eles estão esperando, irmão? Eu pergunto para você. O que eles... Escute o que eu estou te falando. Preste bem atenção no que eu estou te falando. O que eles estão esperando? O que está vindo?
Você acha que os caras estão de boa? Você acha que eles estão tudo assoviando, chupando cana? É isso que você acha? Olhando tudo que está acontecendo no Brasil? É isso que você acha, mano? Hã? Então eu acredito que já por esses dias nós vamos ter aí alguma grande novidade, eu acho. Eu acho. Porque com essa manifestação de 7 de setembro de hoje, o presidente Jair Messias Bolsonaro disse que essa seria a última. Veja, a gente está cheio de enigmas aí, né? Cheio de palavras enigmáticas que estão vindo da direção de todo lado, de todas as pessoas que têm influência. Várias palavras enigmáticas que a gente não entende muito bem, que a gente não sabe muito bem, né? Que a gente não ouve, mas não escuta direito. Não é? O presidente Bolsonaro disse: o 7 de setembro venha, nós vamos dar o nosso recado, mas esse vai ser o último. O presidente Bolsonaro falou. O presidente Bolsonaro, essa semana, ontem até, ele disse na Jovem Pan, ele falou: olha, assim que eu for eleito, que virá o segundo, caso eleito eu for, em uma semana eu vou acabar com esse negócio lá nos 9 lá. Eu vou acabar com esse negócio aí. Vou resolver isso aí rapidinho. Uma semana. Então, o que está por vir? O que está para acontecer? Né? O que está por acontecer? O que está por vir? Por que a Rede Globo está quietinha, não fez nada? Por que a Rede Globo ainda não entrou com pedido de renovação da sua licença? O que eles estão esperando? Será que eles acham que vai mudar alguma coisa? Será que a Rede Globo acha que vai acontecer alguma coisa? Será que a Rede Globo tem um plano alternativo? Eu não vi, Berenice, hoje o discurso dele ainda, então eu não posso aqui tratar sobre isso. Né? Então essa eu acho que é a pergunta que nós deveríamos estar fazendo a nós mesmos. O que está vindo por aí? Né? Eu acho até que essa pergunta, eu quero fazer a mesma pergunta aqui para vocês, se tratando de outro assunto. Aqui já falei sobre isso. Vamos lá, mais para frente aqui. Lá nos States, por exemplo, a Califórnia, eles estão declarando emergência nas suas redes de eletricidade. E eles estão com medo de blackouts. Mas tem um troço muito importante que eu queria te falar. Eu ia falar ontem para você, mas acabou a nossa live, eu não consegui falar. Eu quero falar hoje para você, que é algo a respeito da Europa. Você sabe que a Rússia cortou o gás da Europa. Você já sabe disso, a gente já está sabendo. Que na Alemanha está uma desgraça, né? Panificadoras fechando, padarias fechando, pequenos comércios falindo, muita gente começando a ficar desempregada, a economia da Europa declinando rapidamente, na Inglaterra muito complicado, né? A gente está vendo ali em vários países que vão começar a subsidiar a energia elétrica, em até, por exemplo, a Áustria anunciou ontem que vai subsidiar a energia elétrica dos seus cidadãos em até 80% até 2024. Mas isso é muita grana que eles vão ter que pagar, né? Então vai gerar muito problema econômico isso. Mas a gente vendo a Europa sem gás, a gente precisa lembrar de uma coisa. Eu aqui falo sempre que não tem nada tão ruim que não possa ficar pior. Então, eu não quero aqui ser um pessimista, e eu sou apenas um cara que vê as coisas. Ontem eu vi uma notícia, eu tô com ela aqui, tá no gatilho, do grande urso. O grande urso. E o grande urso disse que se a Europa
a União Europeia, se quiserem balizar o preço do petróleo russo, eu já li essa notícia essa semana para você, que a União Europeia ia fazer uma de cima para baixo, né? Eles iam aí, não iriam mais pagar o preço que a Rússia queria, mas eles iriam pagar outro preço, que o presidente Vladimir Putin iria fechar também o oleoduto da Rússia para a Europa. Porque, por enquanto, o Vladimir Putin fechou o gasoduto. Mas eles têm um problema também, por quê? Porque 85% do petróleo da Europa é russo. Petróleo. 85% do petróleo da Europa é russo. E aí o Putin aparece ontem, e eu quero ler aqui uma notícia para você, que eu quero que você entenda o que está vindo. Hoje no mundo militar, olha a notícia. Hoje, Putin promulgou a lei, abre aspas, mundo russo, fecha aspas. Através dessa lei, que se chama mundo russo, a Rússia passa a ter o direito, escute isso aqui, a Rússia passa a ter o direito de intervir em qualquer parte do mundo para proteger descendentes e falantes de russo, fecha aspas. É vista como uma justificativa legal para a invasão da Moldávia e da Geórgia, países sob ocupação militar russa, eles já estão ocupados. E foi votado no parlamento russo ontem essa lei que se chama Lei do Mundo Russo, que dá à Rússia autonomia para invadir países onde tem a língua russa para defender o povo. Esses dois países, a Moldávia e a Geórgia, faziam parte da União Soviética. Quando a União Soviética se desmanchou, eles receberam a sua independência. Então vai se cumprir uma visão aqui, que o pastor teve aqui um dia na oração, na segunda-feira, você vai lembrar? Onde eu disse para vocês, Deus me mostrou que a bandeira da Rússia ia ser trocada. E que não ia ser mais aquela bandeira, ia voltar a ser a bandeira da União Soviética. Lembra que eu falei aqui isso para vocês? Que eu vi eles passando fronteiras com seus tanques? Quem lembra aqui? Então nós estamos vendo, meu irmão e minha irmã, um grande país em formação. Certo? Então, a Europa sem gás. E agora, a Europa corre um sério risco de ficar sem petróleo. Eles podem importar petróleo da Índia. Eles podem importar petróleo da China. Porém, a China e a Índia compram o petróleo da Rússia. E não existe disponibilidade. A Rússia fornece para a Europa 5 milhões de barris por dia. 5 milhões de barris. E se eles fecharem, eles vão comprar onde 5 milhões de barris? É o que a gente leu algum tempo atrás, que o México passaria a produzir diário 5 milhões de barris. Produzia 900 mil e aumentar para 5 milhões. É muita coisa. Então, se a Rússia deixar de vender petróleo para a Europa vai aonde sem combustível? Eu pergunto para você. Porque eles já não têm gás para energia elétrica. E se eles ficarem sem combustível para suas máquinas, para os seus caminhões? Onde a Europa vai, irmão? A União Europeia vai aonde? Vai para onde? Então o que nós estamos vendo é o surgimento de uma nova ordem mundial. Nós estamos vendo uma nova ordem mundial se formando no mundo, onde quem começou a dar as cartas é a Rússia.